Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Eu tenho certeza de que está tudo ótimo com você, assim como também está comigo, porque você sabe, comigo sempre tudo azul, tudo blue e para você também. Eu sou André Pacheco e você me conhece, agora diretamente dos estúdios da Ilha, da Rádio e TV Metropolitana, no centro de Piracicaba, onde estamos contando com assistência técnica dos nossos companheiros, supervisão e chefia de reportagem do Enzo de Oliveira e a direção-geral de Danilo Teles, daqui da Rádio e TV Metropolitana. Hoje eu estou aqui na Ilha da TV Metropolitana, local onde estou tendo o prazer de trabalhar agora, para contar a história do centroavante mais polêmico e irreverente e maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar hoje do Serginho Chulapa. Sérgio Bernardino, pouca gente sabe que ele tem esse nome, mas quando se diz Serginho Chulapa ou Tamanduá Bandeira, todo mundo sabe de quem se trata. Foi o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, onde jogou de 1973 até 1982, tendo marcado 250 gols. Somente pelo fato de ter sido o maior artilheiro da história do tricolor do Morumbi, já bastava. Até porque Serginho também vestiu a camisa da seleção brasileira. O problema foi que o seu temperamento irreverente, as suas atitudes intempestivas, do tipo pavio curto, galo de briga, levaram Serginho até algumas delegacias de polícia, na história que eu vou contar do artilheiro matador e também causador de muitas confusões a partir de agora. Serginho começou a sua carreira no São Paulo em 1973. Tudo parecia que caminharia para uma carreira de sucesso somente entre as quatro linhas, se tivesse disciplina e fosse uma pessoa mais serena, mais calmo. Mas não, Serginho nunca gostou de perder, nunca aceitou uma derrota. E por conta de resultados adversos, em algumas oportunidades em desfavor do time do São Paulo que ele defendia, Serginho se meteu em muitas confusões. Entre muitos gols que fazia, tinha uma média, estatisticamente falando, de 2 gols por partida, independentemente de qualquer resultado. Se o São Paulo vencesse, por 2 gols ou mais gols, ele fazia normalmente 2. Se perdesse, mesmo tendo perdido por 3-2, por exemplo, 1 ou 2 eram dele, Serginho. Finalizava bem com a esquerda e com a direita, protegia, não deixava a antecipação do zagueiro marcador acontecer, jogava de costas para o gol, o que representa muito mais perigo para qualquer defesa, para qualquer zaga, qualquer marcador. No jogo aéreo era insuperável, alto, com mais de 1,80 m, quase 1,90 m. Também nos golpes de cabeça, Serginho balançou as redes de muitos adversários, pondo terror para qualquer goleiro adversário e qualquer zagueiro que se propusesse a marcá-lo. Mas as suas atitudes intempestivas, como diz aqui, o levaram a manchar a sua carreira com episódios que viraram casos de polícia. Como em 1977, no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, após o bandeirinha Vandevaldo Rangel ter anulado um gol do São Paulo, que ele, Serginho, achava que estava em posição legal, Serginho acertou um chute nas nádegas do bandeirinha Vandevaldo Rangel, quando o time inteiro do São Paulo foi para cima do bandeirinha reclamar do impedimento pelo fato do auxiliar da arbitragem ter anulado o gol são paulino. Era um jogo importante contra o Botafogo em Ribeirão Preto e o São Paulo precisava vencer para avançar nas demais fases que viriam decisivas do Brasileirão. Aquele chute de esquerda nas nádegas do bandeirinha Vandevaldo Rangel custaram caro para Serginho. Ele foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pegou 1 ano de suspensão. Não pôde servir o time do São Paulo ainda naquele ano, quando o tricolor foi campeão brasileiro pela primeira vez na sua história, decidindo nas cobranças de pênaltis o título dentro do Mineirão contra o melhor time do país, que era o Atlético Mineiro. Mas Serginho
foi considerado campeão porque fazia parte do elenco do São Paulo, que estava disputando o campeonato, até aquela partida quando ele agrediu o bandeirinha Vandervaldo Rangel. Depois de um ano, Serginho voltou para os gramados, prometendo fazer pinta de santo, como se tivesse se arrependido das atitudes que tomava. Violento, pavio curto, gostava de intimidar os árbitros e recordista de cartões amarelos e vermelhos, e um dos jogadores que mais vezes foi expulso na história do São Paulo, e também enquadrando os demais participantes do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim. 2 anos depois, num jogo decisivo contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 1979, o São Paulo perdia por 2-1, e já nos instantes finais da partida, Serginho, ao ver que não ia alcançar uma bola que estava saindo pela linha lateral, perto do banco de reservas do Corinthians, aproveitou e deu um bico na bola, acertando a bola na cabeça do preparador físico do Corinthians, que estava no banco de reservas do Timão. Todo o time do Corinthians foi para cima de Serginho, os reservas no banco também, o preparador físico foi a nocaute com aquela bolada e Serginho conseguiu ser expulso aos 44 minutos do segundo tempo por aquela atitude. Depois cumpriu suspensão automática nos jogos seguintes do São Paulo. Mas quando todos pensaram que Serginho ia se redimir, 2 anos depois, em 1981, na decisão do Campeonato Brasileiro daquela oportunidade, quando o São Paulo enfrentou o Grêmio no estádio do Morumbi, Serginho deu um chute, um bico de chuteira, na cabeça do goleiro Leão. O Leão, que tinha passado pelo Palmeiras e pela seleção, e que naquela oportunidade tinha assinado contrato com o Grêmio. Ao ver o goleiro Leão caído, com os braços protegendo a bola, e de barriga para baixo na grama, depois de ter feito uma defesa e demorando para fazer a reposição de bola, e o São Paulo estava perdendo por 1-0, Serginho, muito nervoso, caminhou na direção de Leão e deu um bico de chuteira que pegou entre o nariz e a testa do goleiro gremista. Foi o suficiente para o árbitro puxar o cartão vermelho e expulsar Serginho. O São Paulo perdeu o jogo, o título, e Serginho que teve que deixar o campo. O Grêmio foi campeão e voltou para o Sul, rindo de orelha a orelha. Toda a imprensa jogou a culpa em Serginho, mas, na realidade, a superioridade do Grêmio em campo ficou notável. Serginho, mais uma vez, em entrevista coletiva, pediu desculpas a todos, dizendo que nunca mais tomaria atitudes de moleque. Palavra essa, esse nome moleque, este termo moleque, que saiu da boca do próprio Sérgio Bernardino Serginho. Mas não parou, não. Pau que nasce torto não endireita. Depois desse episódio do Brasileiro de 81, em 1983, num clássico pelo Campeonato Paulista, num domingo ensolarado à tarde no Morumbi, entre Santos e Corinthians, Serginho ficou irritado com o zagueiro Mauro do Corinthians, que o segurou pelo calção, não deixando ele subir para tentar o cabeceio, numa cobrança de escanteio pelo lado esquerdo do ataque santista. O árbitro do Ciro Vanderlei Bosquilha não viu, a defesa do Corinthians retomou a posse de bola e saiu para o contra-ataque, e Serginho correu atrás do zagueiro Mauro e se atracou, e os dois rolaram no círculo central do gramado, parecendo uma briga de arena. Serginho mordeu o zagueiro Mauro no pescoço, na teta, deu socos, Mauro revidou, o jogo foi paralisado, o time inteiro do Corinthians para cima dos dois, tentando tirar o Serginho de cima do Mauro. Houve a necessidade da intervenção da polícia militar. É óbvio que o Serginho, mais uma vez, foi expulso de campo, ainda mais em se tratando de um clássico de responsabilidade, sendo apitado pelo irreverente e polêmico também até então árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. O jogo acabou empatado em 0-0 sem abertura de contagem, e o destaque da partida, a grande atração, por incrível que pareça, foi a expulsão de Serginho. Torcedores que, quando assistiam jogos do São Paulo, já o Serginho, já em 83, tinha se transferido para o Santos, os torcedores iam para o estádio na expectativa de qual é a confusão que o Serginho vai arrumar hoje. Porque jogo sem briga do Serginho, sem cartão vermelho e expulsão, não teria graça alguma. Passado um certo tempo, Serginho, então, já à beira de encerrar a sua carreira, tendo prometido mais uma vez
que tinha se arrependido de tudo isso que foi relatado aqui até agora, em 1986, pelo Campeonato Paulista, numa derrota do Santos para a equipe do Juventus, Serginho deu um carreirão no zagueiro Juninho Fonseca, que tinha jogado para o moleque travesso naquela ocasião, fazendo o zagueiro atravessar o campo inteiro e correr desesperado para o vestiário para não apanhar do Tamanduá Bandeira. Serginho também, por essa atitude, por provocações e troca de farpas com o zagueiro, acabou sendo expulso de campo e o Santos perdeu para o Juventus por 2-1. Logo depois, Serginho, já dada a idade, que já não lhe dava mais condições de ficar 90 minutos em campo, Serginho encerrou a sua carreira no próprio Santos Futebol Clube, onde trabalha até hoje como técnico e preparador físico, auxiliar de preparação física e também como treinador das categorias de base do Santos Futebol Clube. Já foi técnico tampão do time profissional quando o Santos estava em transição, trocando de treinadores oficiais. Serginho, em vida social, na rua e em família, é considerado, como se diz na gíria popular, na nossa linguagem coloquial, uma moça de educação, uma boneca, simpático e também carismático e sempre alegre. Mas em campo, principalmente quando o seu time estava perdendo, se transformava num verdadeiro bicho do mato. Sérgio Bernardino fez agora recentemente 70 anos. Serginho Chulapa, nascido e criado no bairro da Casa Verde, em São Paulo, fez história no São Paulo, no Santos, e apesar das suas indisciplinas, conseguiu ser convocado pelo técnico Tele Santana para se agregar ao elenco da galáctica seleção brasileira, que disputou a Copa de 1982 na Espanha e só não trouxe o título por ironia do destino. Serginho fez os seus golzinhos, mas estava ao lado de outros grandes craques, que eram os melhores do país na ocasião, por ocasião daquela Copa de 82 na Espanha. Serginho encerrou sua carreira e hoje não gosta mais de falar sobre as suas atitudes de indisciplina. Apenas uma entrevista discreta concedida a Jô Soares no programa do Jô na Rede Globo de televisão, ao ser perguntado se algum zagueiro tinha conseguido pará-lo, Serginho disse que apenas um quarto zagueiro chamado Zé Eduardo, que tinha jogado no Corinthians em 1977, teria conseguido marcá-lo com eficiência, sem violência e anulando as suas ações em tentativas de gols. Falamos aqui hoje do Serginho Chulapa, o irreverente, polêmico e maior artilheiro da história do São Paulo, clube que o consagrou. Serginho, no final da carreira ainda, passou pelo Corinthians, jogou 1 ano, não conquistou nada, mas também fez os seus golzinhos para engordar o seu invejado currículo vitae. Eu sou André Pacheco e você me conhece. Em breve voltarei com mais assuntos de seu interesse, daqui diretamente da Ilha dos Estúdios, na Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba, contando sempre com a supervisão e chefia de reportagens do Enzo Oliveira e a direção-geral de Danilo Teles. Um forte abraço a todos e a gente se vê em breve.